Eu não queria ser pastor, mas eu sou. Vou arrumar casa. Nesse vídeo eu vou contar a minha trajetória de como eu me tornei pastor, por que eu me tornei pastor e por que eu não queria ser pastor. E tentar te incentivar também, porque talvez você foi chamado para ser pastor. Existe uma diferença daqueles que querem ser pastor e daqueles que precisam ser. Para quem não me conhece, eu sou Tarcísio, eu sou marido, pai, pastor, designer, nadador, promotor de eventos e agora YouTube. Eu me tornei pastor, em primeiro lugar, porque Deus me chamou. É sim, é possível pessoas se tornarem pastores e irem para o ministério sem ser chamados por Deus. Mas eu entrei no ministério porque Deus me chamou. E Deus me chamou bem cedo, né? Eu tinha basicamente aí 17 anos. Tava naquela época de final do ensino médio, terminei um pouquinho tarde. E no final do ensino médio, a gente estava naquela coisa, né? O que que a gente vai fazer? O que que eu vou fazer da vida? E eu me converti de verdade aos 15 anos. Tinha 15 anos de idade quando eu me converti. Fui criado na igreja, mas me converti de verdade aos 15. Então, dos 15 aos 17, eu era o bombril da igreja, sabe? Aquela pessoa que faz tudo, né? Eu comecei no louvor, toquei, né, muito, cantei, mas também estava na recepção, estava em evangelismo, estava em tudo. E as pessoas começaram a perceber, né? Olha, você tem um jeito especial, você cuida das pessoas, você é responsável, tal. E teve um dia também, essa história é interessante. Teve um dia que a gente estava num retiro e eu fui chamado para dar uma palavra no domingo de manhã. E eu me lembro que eu preguei e várias pessoas choraram. Eu fiquei pensando assim, cara, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa. E quando eu terminei o ensino médio, tava orando, pedindo direção a Deus. Nessa época eu era namorado, né, da minha esposa. Interessante que eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, né? De quando eu me casei, com quem eu me casei e por que eu me casei. Isso é para outro vídeo. Mas foi nesse período, né, de final do ensino médio que eu entendi que Deus estava me chamando. E tem algumas outras questões também, mais pessoais, que Deus já tinha falado com os meus pais, né, sobre mim. E meus pais só falaram comigo sobre isso quando eu disse que eu queria ser pastor. E aí eles me contaram uma história, tal, aí fez muito mais sentido, né, tudo que eu já estava vivendo. Então eu saí do ensino médio e fui direto para estudar no seminário teológico. E lembrando o seguinte, eu sou pastor da Igreja Batista. E na Igreja Batista, para você ser pastor, você precisa cursar a faculdade de teologia. Foi isso que eu fiz. Eu tinha 18 ou 19 anos, acho que é 18. E eu fui estudar teologia no seminário teológico. Estudei 3 anos e meio, e aí eu me casei, fiquei noivo, me casei nesse intervalo, e aí eu tranquei. Eu decidi voltar mais ou menos uns 6 a 7 anos depois. Enquanto eu tava gravando o vídeo, olha quem chegou. O pastorzinho. E aí, pastor? E aí? Tudo beleza? Aham. Você vai ser pastor igual ao papai? Sim, ué. Ah, é? Aham. Vai mesmo? No meu período de seminário, eu comecei a aprender muitas coisas.
e também comecei a aprender coisas que eu não deveria, que na verdade era olhar demais para as pessoas. Eu olhei demais para pessoas e me entristeci profundamente. Eu me entristeci pelo jeito que eu via alguns pastores. E isso mexeu muito comigo, eu não tinha maturidade, eu não tinha sabedoria. E isso me fez ir ficar triste, como meu linguajar, né? Fiquei bolado com o jeito que eu via os pastores que me davam aula. Não eram todos, mas eu não via a verdade, eu não via a vida. Não estou dizendo que eu estava certo, mas isso foi me desmotivando muito, sabe? E uma das coisas também que me fez ir desanimando e talvez até não querendo era a questão de alguns preconceitos que eu via, né? Nas salas de aula. Alguns irmãos eram de outras denominações e enquanto a gente estava estudando, né, outras pessoas de outras denominações podiam estudar. Eu vi umas piadinhas, sabe? E eu confesso que eu não gosto disso. Eu sou super brincalhão, faço piadinha, sabe? Mas a gente sabe que muitas piadas, muitas brincadeiras, elas na verdade são verdades querendo ser contadas de uma forma que não ofenda de certa forma. E eu não compactuava com isso não. A outra coisa também, eu sempre tive horror de pastores que ganhavam salários altíssimos e viviam como se talvez até não nem fossem pastores. Você iria conversar com essas pessoas depois em algum lugar, em alguma situação e não pareciam ser pastores. Eu também confesso que olhando para mim, você olhar, né, em primeiro lugar para mim, minhas roupas, até o meu jeito de falar não parece de pastor. Mas eu tenho certeza que se você conviver comigo, você vai ver o que eu gosto de conversar, para onde minhas conversas vão. E essa foi uma das coisas que foi me entristecendo bastante. Na minha região, Nação Batista, eu vi as igrejas muito frias, sabe? Muito frias. Ia ter culto, ia fazer as coisas, ela aquela coisa metódica. Eu falava, cara, eu não quero isso pra mim, não. Eu não quero. E aí surgiu um grande problema, né, na minha vida. Quem tinha me chamado para ser pastor foi Deus. Não tinha sido ninguém. Não foi ninguém que me chamou. Foi Deus. Por isso que no começo do vídeo eu falei que existem pessoas que querem serem pastor, que querem um ministério. Outros que foram chamados para ser e precisam ser. E no meu caso foi esse. Eu fui chamado por Deus, mas eu não quis. Eu não queria. Não era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu vou ser bem sincero, eu queria estar no digital só. Eu queria ser um, talvez, desses milionários, né, do digital, ou quem sabe ser um cantor, porque eu tocava e cantava, então talvez eu queria isso. Mas pastor eu não queria. Eu não queria essa coisa de depender da igreja, de receber salário da igreja, não queria mesmo. E aconteceu um dos problemas, né? Talvez foi um dos maiores problemas da minha vida, foi que a minha vida ficou travada. Ficou de 6 a 7 anos com a vida travada. Nada ia para frente. Eu tentei de tudo, de coração, de tudo. Eu fui pintor, fui ajudante de amolador de alicate, de faca, em gráfica, já tentei quase tudo que era possível do marketing digital, PLR, afiliado, tudo. Dropship, meu Deus do céu, muita coisa. Nada ia pra frente na minha vida. Até que um dia eu me ajoelhei, orei a Deus, falei assim: o que, que o senhor quer? O senhor quer que eu volte a estudar, que eu volte, né, para onde eu estava, para o ministério, tal. Outro dia eu recebi a resposta. E a resposta era assim: voltei, terminei o seminário e fui ordenado pastor
em dezembro de 2023. E estou aqui até esse presente momento, né, ainda lidando com essa perspectiva nova, porque realmente não é normal. Não é fácil ser pastor, é uma cobrança assim que realmente a gente não espera. Ainda para mim está sendo um pouco difícil me enxergar como pastor. Às vezes eu esqueço, mas volta e meia Deus sempre está usando alguma coisa para me mostrar aquilo que eu realmente sou. Porque se você viu no começo do vídeo, eu faço bastante coisa. Eu trabalho como designer, eu tenho uma família, esposa, 2 filhos pequenos. Eu sou pastor auxiliar de uma igreja batista aqui na cidade de Búzios. Eu também comecei a fazer eventos de natação no mar. Eu estou numa equipe de natação e a gente começou a fazer eventos e tem dado muito certo. E nisso tudo eu decidi vir aqui, né, no YouTube para poder compartilhar um pouquinho, né, da minha vida. Mas uma coisa, Deus nunca me faz esquecer, é daquilo que eu sou, daquilo que ele me chamou para ser e para fazer. Então é por isso que eu quis começar, né? Esse é um dos vídeos mais importantes aqui, contando por que eu não queria ser pastor. Porque na verdade, a gente como ser humano, a gente, na maioria das vezes, a gente quer fazer somente o que a gente quer. E quando a gente está em Cristo, a gente tem que começar a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E muito mais importante do que aquilo que eu quero ser, ou daquilo que eu almejei a ser, o mais importante é ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Então, ainda não tenho muita coisa, né, para falar sobre o ministério. Tem algumas curiosidades aqui, mas o que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte: ser o que Deus nos chamou para ser é muito mais importante. Fazer o que Deus nos chamou para fazer é muito melhor. Por quê? No final, a gente tem que agradar Ele, não é verdade? Um dia a gente vai estar diante dele. E talvez se você aqui é chamado para o ministério, ou talvez você nem seja chamado, mas está querendo entrar, vou te dar uma dica, tá? É o seguinte: se essa parada não for para você, não entra. Não entra. Se você tem dúvida no ministério, não entre no coração. Não faça isso. Mas se sua vida não anda, não vai para frente, se você não consegue encaixar em nada, porque você não tomou essa decisão, é porque Deus chamou. E se Deus chamou, ele vai colocar pessoas, a tua igreja vai reconhecer, várias coisas vão contribuir para isso. E no final, o que importa é agradar ao Senhor. Beleza? Se você gostou, tá? Eu gostaria que você compartilhasse isso para alguém, né? Para abençoar a vida de alguém, alguém que talvez esteja no ministério. E gostaria que você curtisse o vídeo, tá? Se fizer sentido para você, curta esse vídeo, compartilha com alguém, coloca no grupo do WhatsApp também da igreja. E tem alguns links aqui embaixo, tá? De alguns equipamentos aqui que eu uso. E também vai ser uma forma também de me ajudar. Beleza? Um abraço para vocês. Fique com Deus. Valeu.